Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. Cara, acho que uma das coisas que mais me fez mudar a cabeça nos últimos tempos, né? E sem querer voltar àquele assunto que a gente estava falando antes, foi quando eu deixei de pensar em qual que é a minha obra, né? Para de fato, cara, se transformar no meu propósito com a obra dele, né? Então, cara, começar a pensar dessa forma começou a me fazer tomar decisões muito diferentes. Então, foi como quando eu comecei a pensar com o meu dinheiro de uma forma diferente. Foi quando eu comecei a entender que realmente todo o dinheiro que eu angariei, e é um bom patrimônio perto das pessoas na mediana de patrimônio, né, ao redor do mundo, eu entendi que esse dinheiro não é meu, né? Esse dinheiro ele é utilizado para cumprir uma obra, mas que também não é a minha obra, que também é a obra dele, né? Então, quando eu começo a entender isso, cara, tudo começa a corroborar para cá, né? E é por isso que quando isso acontece, e isso tem acontecido na minha vida, muitas reflexões sendo geradas de que, tá, então se tudo é pela obra dele, que seja feita a vossa vontade e eu sou uma ferramenta, cara, então você começa a ter que se cobrar um grau de discernimento para entender o que é dele e o que é seu. Isso é muito difícil, né? Então, acho que uma das maiores reflexões e questionamentos que a gente faz diariamente é o seguinte: como diferenciar, cara, o que é um dia ruim, né, do que é de fato uma vida ruim, né? Como diferenciar, Dave, o que é um dia ruim do que é uma fase ruim, uma vida ruim? Como que você acha que biblicamente a gente poderia refletir sobre isso, cara? Tipo, não, isso aqui é só uma fase. Não, isso aqui é a minha vida. Eu estou vivendo a iniquidade de alguma forma. Né? Assim, cara, como discernir um erro Meu e jovem tal? tá Assim? bíblico, que coisa Tô bíblico demais, né? Ou o dia que Vamos você voltar a falar de acorda- EBITDA. Você acorda chato. Eu tenho vários dias assim, acordo chato, falo, nossa, eu já tô. Você fala assim, velho. Acorda amargo. Esse agora é chato. Ó, vamos lembrar de Salomão, não de Eclesiastes. Pegar colher. Vamos lembrar de Salomão de Provérbios. Salomão diz que tem coisas que acontecem ao tempo e ao acaso. Uhum. Ou seja, mesmo Deus estando no controle, ele está. Existem coisas que não é que fogem do seu controle, mas que acontecem na vida do ser humano. Certo? Então, a gente tem um cuidado muito grande porque a gente pode, por conta das nossas fragilidades emocionais, entender que um dia ruim é uma vida ruim. E tem gente todo dia que toma decisões trágicas com a própria vida porque não consegue mais ver saída, esperança e tal. E se você abrir o seu direct, você vai ver a quantidade de gente falando: a minha vida acabou, eu não tenho, não sei o que eu vou fazer e tal. Eu vou vou dar uma palavra aqui, já que nós estamos biblicamente corretos aqui. Só primeiro, cara, achei maravilhoso o que você falou. Eu acho que isso, ele é um fixador lá do nosso início da conversa, sabe? Não é a minha obra, é a obra dele. Então, se ele é a prioridade, a obra dele também é. Só que a obra dele também é a nossa família, é tudo aquilo que a gente faz para a glória do nome dele. Eu entrei aqui, vi isso aqui. Se você não teve oportunidade, pode ligar pra cá, eles aceitam visita todos os dias. E o Kaique, inclusive, que dá E essa o Kaique volta. que dá o Faço tour. tour. Porque a vida dele tá incrível. Eu acho que o tour guiado. E a gente sempre termina com uma reunião na sala do Thiago. Não, eu acho que assim, ó, recebida pelo cara, Lucão. o tour guiado com uma loja de souvenirs no final. Cara, Seria a gente incrível. interrompeu a palavra do Dave aqui. Deixa ele falar a palavra dele, Mas, cara, você tem 31 anos e é um feito maneiro, né, cara? Você vê uma estrutura dessa. Pô. Aham. Só que é muito mais maneiro quando você ouve você falando isso. Isso é uma pregação extraordinária. E quando eu entrei aqui, eu falei pro Juninho que tava comigo, falei: Juninho, você tem que imaginar que esse cara aqui era um garçom de um restaurante. E ele saiu de lá, não que existe algo melhor ou maior, para um negócio como esse que gera milhares de empregos, que ajuda um monte de gente. Ou seja, o que aconteceu? Aí o Juninho falou: mano, isso é graça de Deus. Então não tira o mérito, a graça de Deus não tira o nosso mérito, mas ela coloca sentido no que a gente vive. Ela coloca, sabe, no plumo quem ele é, o que ele fez, sabe? Então isso é maravilhoso, isso é muito bom. Não, cara, e assim, acho que a graça, ela não tira o mérito, ela dá responsabilidade. Da responsabilidade, perfeito. Porque você tem a responsabilidade de multiplicar o negócio, né, Dave? Assim, eu fico olhando pra você, cara. Bom, você tem uma genialidade incrível, né? E, pô, você recebeu vários talentos e você multiplica isso muito bem. Os seus números são impressionantes, mas não pelos números, mas pelo alcance que você tem falando sobre o que você fala. Então o impacto é gigantesco, tá? Então, e até, poxa, o Cão até escreveu aqui pra mim, cara, sobre essa diferença dos dias e da vida, né? E que uma coisa que mudou em mim... Eu falo sobre, mas não sob uma ótica
selfish. Como que é? Antropocêntrica. Tipo, Nossa, Falei. eu ia soltar aqui, mas eu ia falar, pô, Nossa, o cara muito soltou mais um dialeto. riqueza, né? Não, Vocabulário do que eu. mas é porque... Vocês são O cara tá com a Aurélio embaixo do banco. É ali, ó. porque é o paradoxo. Não, cara. É o antagonismo. Não, tô brincando, mas é porque É. quando a gente, às vezes, nos insere na história, né? Pode gerar essa impressão, mas eu entendo que não. É a nossa história com Jesus. Sim. É a nossa total. caminhada também. Ela vai filtrar o que a gente fala. Isso é normal. Não, total. E o que eu ia falar é que, cara, é muito interessante você enfrentar problemas com e sem Deus. É, isso aí. Porque com Deus, sem Deus, cara, imagina assim, eu fui achando, né, obviamente, né, sem Deus e tal, até talvez 1 ano, 2 anos atrás, vai. Então, os meus problemas, cara, eu enfrentava de um jeito. Hoje, né, o que seria um grande problema, eu encaro como um livramento, né, e muitas vezes eu acho que de fato é isso. Então, essa diferença de visão é muito interessante. E é daí que eu começo a me questionar, Dave, o que é livramento e o que é incapacidade humana ou decisões erradas tomadas por você, assim? Como discernir, cara? Essa daqui eu quero ver se você me responde mesmo, Maravilhoso, cara. maravilhoso. Vamos começar do início, então? Lá do dia mal para a vida ruim, a gente tem várias formas de enxergar a vida. Lembra que você falou? Aham. De olhar com uma perspectiva, de você mudou o óculos e entende de maneira Perfeito. diversa. Então, o que Deus faz, cara, Deus não muda, na maioria das vezes, o nosso chão. Mas ele muda a forma que a gente o enxerga. Então, quando Deus entra na receita, a nossa perspectiva se altera sobre muita coisa. Para não dizer sobre tudo. Mas vamos lá. O dia ruim é o que acontece com todo mundo. Todo mundo tem um dia ruim. Tem pessoas que pensam que o evangelho é um sinônimo de vida perfeita. Não, Jesus, você recebe Jesus, e agora a sua vida não dá mais problema, é tudo mil maravilha, é a Disneylândia da história. Todos foram felizes para sempre. É a questão da expectativa, né? Que a gente tá falando, pô, recebeu. Mas às vezes Então, as tudo expectativas bem. são geradas por pregações equivocadas também, por leituras fantasiosas, sabe? Então o evangelho, ele é um manual de vida que nos insere dentro da história com uma perspectiva diferente sobre a mesma. Eu tive uma experiência quando eu fui casar, quando eu casei, a minha lua de mel foi em Buenos Aires. A gente tava numa fase da vida muito difícil financeiramente. Eu financiei em 10 vezes, cara, dei o suor, o sangue, tudo ali, o dinheiro que eu levei pra viagem eu ganhei no casamento, na gravata. É que vocês são ricos, vocês não sabem o que é isso, mas... Não, gravata a gente cara, então, vai- hein? Não, R$2.000, amigo. Calma, sei como é que foi. Que pra mim era, assim, um negócio extremo. Com R$2.000, E eu sei que é vocês dinheiro. foram os dois pra Buenos Aires? Relaxa, papai, sobrou dinheiro. Que isso, caramba. Mas- vocês foram Cara, mas mas- foi em 82. certeza. Não, R$2.000 que eu levei pra lá. Ah, tá. Mas deu, tipo assim, 4.000 pesos. 4.000 pesos é Pô, bilionário. Eu queria fazer uma viagem, monta um pacote desses pra mim aí. Não, cara. Então, Abre uma agência, então me chama no WhatsApp, eu tenho todos os valores de cabeça. Caramba, Eu velho. paguei R$2.500 a viagem em 10 vezes de 250. Esse eu não vou falar o nome da empresa, porque vocês não vão me pegar. Mas essa era a nossa realidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente chegou no aeroporto para viajar, primeira viagem internacional da minha vida, da Paulinha também, cara, a gente chegou no aeroporto, o céu tava fechado. Cara, o céu preto, assim, escuro. E a gente pensou, mano, tempestade, não vai decolar o avião. E a gente ficou com aquela, mano, pobre é muito azarado mesmo, né? A gente tá aqui, não vai viajar, ficou 10 meses pagando e tal. Resumindo, cara, chamaram a gente pra embarcar. E a gente entrou super assustado. Eu, na época da câmera digital da Cybershot, lembra? Pô, eu entrei tirando foto de tudo, da aeromoça. Aquele tudo. flash na cara da aeromoça. Mano, a mulher veio com uma balinha, na época, essa companhia dava balinha de chocolate. Eu tirando foto, assim, a mulher super constrangida ali com a bandeja. Eu, só um minutinho, deixa eu só tirar uma foto, que ninguém vai acreditar que eu vou comer essa bala aqui. Bom, rapaz, eu tirei umas fotos da janela do avião, tava tudo escuro, tempestade e tal. E o avião decolou. E quando o avião decolou, cara, abriu o sol. Mas eu tava tão preocupado com o que eu ia fazer na lua de mel, minha cabeça tava tão lá, que eu não me liguei naquilo, sabe? Mas eu tenho as fotos, o céu super escuro, clareou um pouco e ficou um céu lindo assim, sabe? A gente chama na aviação de céu de brigadeiro. Lindo, cara. E cara, eu cheguei em casa da lua de mel e fui ver as fotos. O que eu descobri naquele dia? A tempestade não tinha acabado, a tempestade ainda existia. Mas a minha perspectiva sobre ela agora era totalmente diferente. O que Jesus faz na nossa vida é mudar as perspectivas nossas sobre a tempestade que todo mundo está passando.
Às vezes nós estamos todos no mesmo barco, na mesma tempestade, mas quando estamos com Jesus, é como se Cristo fosse esse avião que nos levasse para cima da tempestade. Isso não é só uma historinha de uma experiência. Se você olhar Pedro está afundando nas águas, Jesus puxa ele para a superfície e caminha com Pedro sobre as águas. Ou seja, a tempestade tem várias formas de se viver, mas com Jesus a perspectiva vai ser sempre diferente. As reações, a mesma coisa. Você num dia difícil, você pode escolher reclamar, ou você pode pedir socorro para o Senhor, ou você pode dizer, Jesus, eu entendo, é parte de uma escolha errada que eu fiz. E aí eu respondo a tua pergunta. As nossas escolhas, a maioria das nossas colheitas, estão correlacionadas com as nossas escolhas. Então as escolhas que foram pautadas naquilo que é bíblico, que é a palavra de Deus, não vou dizer que não darão errado, mas dificilmente irão nos cobrar um alto preço. Porque quando os princípios são respeitados, a chance de dar errado é muito menor.